Afinal, não estamos perante o fim das relações com o Fundo Monetário Internacional. Pelo contrário, este pode ser o início de uma nova etapa. O governo moçambicano está em Washington, D.C., a negociar uma nova era de cooperação com o FMI e o Banco Mundial. O Janela Econômica desta semana estará focado no desenrolar dos fatos em Washington e no mais recente relatório da Iniciativa da Transparência da Indústria Extrativa, que foi lançado no final do mês de março. O Janela Econômica já teve acesso ao documento e, no geral, a ITI diz que em 2023 e 2024 as indústrias extrativas mantiveram um peso significativo na estrutura exportadora do país, representando cerca de 50% do total das exportações, com o gás natural liquefeito GNL a assumir um papel cada vez mais dominante, mas critica o fato de muitas recomendações feitas em 2023 não terem sido devidamente acomodadas. Por exemplo, o relatório considera que continuam a existir empresas que operam no setor de hidrocarbonetos, mas que, de acordo com o classificador da AT, não integram um conjunto de empresas que operam nesse setor. Algumas destas empresas são a Companhia Moçambicana de Gasoduto, a INH Cogás e a Companhia de Pipeline Moçambique-Zimbábue. Vamos às notícias que marcam a atualidade econômica do país. O governo assegura que o país ainda dispõe de reservas suficientes de combustíveis. Segundo o porta-voz da 10ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, o governo está a acompanhar atentamente a afluência massiva às bombas de combustíveis e, pontualmente, vai pronunciar-se sobre o assunto. Efetivamente, temos estado a acompanhar alguma pressão sobre as bombas. A informação existente é que há disponibilidade ainda de estoque. Eu não poderia aqui transmitir a mensagem quantos dias, quantas semanas, mas este é um assunto de seguimento diário ao nível do governo, porque é uma preocupação central da sociedade, da economia, do desenvolvimento do nosso país. Portanto, neste momento o que podemos dizer é que reconhecemos que há alguma pressão sobre isso, mas eu disse anteriormente, atenção, muitas vezes esta forma como funciona a dinâmica econômica é muito baseada em percepções e em expectativas. Aquilo que nós transmitimos como órgãos de comunicação social também podem fazer com que as pessoas corram todas para as bombas ou as pessoas mantenham a sua normalidade como faziam antes da crise. O Executivo apreciou e aprovou o regulamento da Lei de Proteção e o Respeito dos Direitos e Liberdades da Pessoa com Deficiência. O regulamento tem por objetivo estabelecer as condições para a promoção, proteção e efetivação dos direitos das pessoas com deficiência em igualdade de oportunidades com as demais, promovendo a sua inclusão na vida política, econômica, social, cultural e tecnológica. Uma das grandes inovações deste regulamento é a criação do cartão de identificação da pessoa com deficiência, a ser emitido pelo Ministério que superintende a área da saúde. O cartão constitui a prova do Estatuto da Pessoa com Deficiência em todo o território nacional, destinando-se a facilitar o acesso a serviços e benefícios legalmente estabelecidos. O cartão é gratuito, pessoal e intransmissível. O Governo apreciou e aprovou o decreto que redefine as atribuições e competências do Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável. O Fundo Nacional de Desenvolvimento Sustentável tem, dentre outras, como principais competências a promoção e apoio às estratégias, programas e projetos que contribuam para o desenvolvimento sustentável nas áreas de terra, ambiente e florestas, o financiamento de programas de gestão ambiental, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, seca e desertificação, gestão sustentável das florestas, conservação da biodiversidade, administração de terras e ordenamento do territorial. O Conselho de Ministros aprovou o decreto que cria a Escola de Governação e revoga o decreto número 94/2020, de 28 de dezembro,
que ajusta o regime legal dos institutos de formação em administração pública e autárquica e extingue os institutos de formação em administração pública e autárquica da Matola, Beira, Ilixinga e a Escola Nacional de Administração Pública. A Escola de Governação tem por objeto a formação inicial, contínua, capacitação, aperfeiçoamento e reciclagem profissional dos servidores públicos e dos atores relevantes na administração pública e governação. Ainda na mesma sessão, o Governo apreciou e aprovou o decreto que cria o Tribunal Judicial de Distrito na Ponta do Ouro, no distrito de Matutuine, província de Maputo. Outros decretos aprovados esta terça-feira têm a ver com a situação sanitária e fitossanitária 2024, 2025 e 2026 e o plano de vacinação animal. E o chefe do Estado diz que o governo vai manter a transparência na gestão do preço dos combustíveis. Daniel Chapo diz que, caso a escalada de tensão continue no Médio Oriente, o governo vai a qualquer momento anunciar novos preços a vigorarem em todo o território nacional. Com a guerra do Irão, Israel e Estados Unidos, e como sabem, boa parte dos combustíveis saem daquela zona e sem margem de dúvidas que tarde ou cedo, como temos dito, ao nível do nosso país, também os novos preços vão ter que chegar. É um desafio global, a semelhança do Covid, e nós vamos ter que tomar medidas que todos os dias o nosso governo tem atualizado a situação e vamos ter que continuar a atualizar os nossos amigos da comunicação social quando chegar a vez também, e vamos antecipar, porque, como sabem, é uma guerra que está a afetar a todo o mundo. E Moçambique faz parte do mundo. E o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirma que, apesar do bloqueio naval aos portos iranianos, o diálogo diplomático ainda mantém margem para um possível acordo. A tensão crescente continua a ter impacto nos mercados internacionais. O bloqueio naval da Marinha de Guerra norte-americana aos portos do Irão entrou em vigor na segunda-feira, com o presidente Donald Trump a avisar que quaisquer navios de ataque serão eliminados se tentarem romper o bloqueio. A intenção de Trump é tentar privar o Irão de receitas de exportação e obrigar os principais clientes de petróleo do Irão, em particular a China, a pressionar Teherão a acabar com o seu bloqueio do Estreito de Hormuz. Os esforços diplomáticos para reativar as negociações entre os Estados Unidos da América e o Irão continuam, com o Paquistão oferecendo-se para organizar uma segunda rodada de negociações em Islamabad esta semana. As Forças Armadas iranianas condenaram a medida, alertando que atacar seus portos poderia colocar em risco a navegação no Golfo. Um bloqueio completo intensificaria a pressão sobre os mercados, elevando ainda mais os preços e gerando incômodo crescente em aliados dos Estados Unidos da América. O bloqueio ao Estreito de Hormuz teria efeitos imediatos sobre a economia mundial. O fechamento total ou parcial da rota poderia retirar quase que um quinto da oferta global de petróleo, algo sem precedentes em magnitude. O governo de Moçambique e o Banco Mundial iniciaram esta semana um novo ciclo de negociações para o financiamento de projetos estruturantes de desenvolvimento à margem das reuniões de primavera que decorrem em Washington, D.C. Durante o encontro, a delegação moçambicana, liderada pela ministra das Finanças, apresentou uma radiografia da economia nacional, destacando os principais desafios e o cumprimento das recomendações deixadas pelo Banco Mundial para o novo programa de financiamento. O governo apresentou as reformas já em curso, reiterando o alinhamento das recomendações com as prioridades nacionais, destacando setores estratégicos como o turismo, o agronegócio e a energia como motores de crescimento econômico. O executivo sublinhou que a redução do peso da massa salarial nas finanças públicas, uma das recomendações do Banco Mundial, passa por um processo de modernização administrativa, ao mesmo tempo que reforça iniciativas de criação de emprego, sobretudo para a juventude. Portanto, é uma primeira fase
para início de negociações. É por esta razão que nós, durante estas reuniões, convidamos os nossos parceiros, o Fundo Monetário Internacional, convidamos o Banco Mundial, portanto, a deslocarem-se a Moçambique para uma missão mais detalhada, podermos, portanto, debater e articular com estes parceiros, tanto um programa de estabilidade macroeconômica e também um programa com o Fundo Monetário Internacional, que entendemos que vão criar benefícios para a consolidação fiscal, vão criar benefícios para a melhoria tanto da gestão e também sustentabilidade da dívida pública do nosso país, para além de outras medidas que os parceiros no âmbito desta discussão poderão trazer. As negociações agora iniciadas visam estruturar um novo pacote de financiamento capaz de estabilizar a economia, reforçar a consolidação fiscal e impulsionar o desenvolvimento sustentável do país. Para isso, o governo deve acelerar as reformas estruturais com destaque para a política fiscal e medidas macroeconômicas. Consiste, de fato, uma preocupação do governo, um desafio, tanto debater medidas sobre como criar espaço fiscal para financiar o investimento. Obviamente que quais ações ou que medidas é uma reflexão que deve ser bastante, portanto, contundente a nível do nosso país. Os próximos meses serão decisivos para a conclusão deste processo negocial e para o acesso efetivo aos recursos financeiros anunciados no valor de 6 mil milhões de dólares americanos para financiar projetos que impactem a vida dos moçambicanos. E eles decorrem de um processo negocial que realizou-se ao longo de 2025 para, portanto, reformulação do quadro de parceria que Moçambique tem com o Banco Mundial, que culminou com a aprovação do novo plano, do novo quadro de parceria que vai vigorar para os próximos 10 anos. No quadro das mesmas reuniões, Moçambique manteve também contactos com a Constituência Africana do FMI, reforçando a cooperação financeira internacional. Moçambique está a reforçar a sua articulação com a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos para garantir instrumentos de mitigação de riscos capazes de atrair investimentos internacionais para grandes projetos. Entre as prioridades, destaca-se o projeto hidroelétrico de Mpandancua, considerado uma das maiores apostas na transformação energética e econômica do país. A estratégia passa por utilizar o seguro de risco político da MIGA como mecanismo catalisador para mobilizar capital, incluindo recursos do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. O governo fez saber esta terça-feira em Washington que está a atualizar a carteira de projetos elegíveis para a cobertura de risco, incluindo iniciativas ligadas à eletricidade de Moçambique e ao projeto hidroelétrico de Mpandancua. Portanto, o papel crítico da MIGA, e foi muito visto no encontro que acabamos de ter, irá permitir depois também ter outros encontros com maior robustez, nomeadamente os encontros que estão previstos com o Banco Europeu de Investimento e as demais instituições parceiras de desenvolvimento. O investimento total do projeto é atualmente estimado em cerca de 6,5 bilhões de dólares, sendo que o executivo espera assegurar junto da MIGA um pacote de garantias de risco político na ordem de 1 bilhão de dólares. Este instrumento é considerado determinante para aumentar a confiança dos investidores e viabilizar o fecho financeiro da iniciativa. A MIGA não só traz os seus instrumentos, mas ela depois catalisa financiamento e a participação do AFC, na ordem de 700 milhões de dólares, e também, digamos, o próprio grupo, a Banco Mundial, irá também portanto, está a liderar o processo de financiamento da linha de transporte, até Maputo, de onde estamos a falar de um investimento acumulado de 6,5 mil milhões de dólares. Paralelamente, decorrem atualizações técnicas e institucionais sobre o estágio do desenvolvimento de Mpandancua, na sequência da recente visita do presidente do Banco Mundial, que classificou o empreendimento como um dos mais transformadores socioeconômicos do país. Neste encontro também tivemos a oportunidade de trazer para a gestão e para os governantes aquilo que é a atualização, digamos, da evolução do projeto, que permite atrair os seguros da MIGA, portanto, os seguros de risco político, mas hoje a MIGA também trata de seguros de risco comercial, que é o que está a ser tratado também a nível do projeto de Mpandancua.
O projeto hidroelétrico de Mpandankua prevê a construção de uma central com capacidade instalada de 1.500 megawatts no rio Zambeze, a jusante da barragem da Caorabassa, podendo reforçar a produção de energia no país e posicionar Moçambique como um importante importador de eletricidade. E vamos agora ao encontro do enviado especial a Washington, D.C., nos Estados Unidos. Pascoal, olá. Comecemos com as negociações com o FMI. Quando o governo liquidou a dívida com o FMI, muitos vaticinaram o fim das relações com esta instituição de Bretton Woods, mas agora surge a ideia de que não é o fim, mas sim o início de uma nova era, de acordo com o que tem estado a ver e a ouvir aí em Washington. Qual é o novo pensamento do governo? Saudações, Hélio Lucas. A verdade é que o governo moçambicano está a reposicionar a sua relação com o Fundo Monetário Internacional depois da liquidação da dívida que muitos interpretaram como um eventual afastamento. O que se percebe aqui em Washington, portanto, pelo menos nos corredores por onde temos passado, é exatamente o contrário. Há uma intenção clara de inaugurar uma nova fase, portanto, de cooperação, uma cooperação mais estratégica e menos dependente de financiamento de emergência. O novo pensamento passa por manter o FMI como um parceiro técnico e de credibilidade internacional, sobretudo no apoio a reformas macroeconômicas, consolidando, portanto, a fiscalidade e melhorar o ambiente econômico moçambicano. O que o governo defende agora, pelo menos nos encontros onde nós participamos, é uma relação baseada em programas mais flexíveis e ajustados à realidade nacional, focados, por exemplo, no crescimento econômico, criação de emprego e também na estabilidade do país. Ou seja, já não se trata apenas de recorrer ao FMI em momentos de crises, mas de usar uma parceria como uma alavanca para atrair investimento, reforçar a confiança externa e sustentar reformas estruturais que permitam Moçambique crescer com maior, portanto, autonomia. Pascoal, o governo está também em negociações com o Banco Mundial para um financiamento de cerca de 6 mil milhões de dólares. Quanto tempo acha que vai levar até este dinheiro estar disponível nas contas públicas, tendo em conta o atual aperto do Estado moçambicano? E pergunto também se continuaremos a ter o desembolso faseado, como sempre. Bom, não se trata de novo financiamento, mas sim de uma nova negociação no quadro dos cerca de 6 mil milhões de dólares americanos já anunciados pelo Banco Mundial, como é do domínio público aí em Moçambique. O que está em causa neste momento é o ritmo e as condições de acesso a esses fundos, que continuam dependentes, portanto, do cumprimento integral das reformas acordadas entre as partes. Como sabem, pelo que foi possível apurar, pelo menos aqui em Washington, nos corredores do FMI e Banco Mundial, há reconhecimento de progressos por parte do governo, mas o desembolso não será imediato nem total, justamente porque o Banco Mundial mantém uma abordagem cautelosa baseada em resultados concretos. Tudo indica que o financiamento será disponibilizado de forma faseada, como tem sido prática, portanto, desta instituição, acompanhando a implementação das reformas macrofiscais, da gestão da massa salarial e de medidas de estímulo aos setores produtivos, como tem sido um dos condicionamentos, portanto, deixados por esta instituição do Bretton Woods. Ainda que não haja um calendário fechado, fontes próximas do processo admitem que os primeiros desembolsos podem ocorrer no curto a médio prazo, desde que se consolidem os avanços já registrados num contexto em que as contas públicas moçambicanas, como sabem, continuam sob pressão e exigem disciplina e credibilidade por parte, portanto, do executivo moçambicano. É exatamente isto que nos oferece dizer, no quadro daquilo que temos assistido nas negociações bastante fortes que têm acontecido entre o governo de Moçambique e o FMI e o Banco Mundial, numa delegação chefiada pela ministra das Finanças, Hélio Lucas. E vamos fazer uma breve análise a estas reuniões de primavera do Banco Mundial e do FMI com o economista Derek Mulatino. Pois, vamos analisar estas reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial com o economista Derek Mulatino. Olá, Derek. Faço-lhe a mesma pergunta. O que significa
liquidar uma dívida para depois contratar outra, sendo certo que também aqui o governo vai sair com um bolo ainda maior, além desta legitimidade e o amparo que Moçambique precisa do FMI. Como é que olha para esta matéria? Bom, saudações aos telespectadores que nos acompanham a partir de casa. Nós, inicialmente, quando olhávamos para a questão da liquidação da dívida, dizíamos na altura que o facto de estarmos a antecipar os pagamentos não era necessariamente que estávamos a fechar a janela. Entretanto, nós, nessa altura, precisávamos fazer um conjunto de leituras face à exiguidade de informação que existia, ou à assimetria de informação que existia na altura, porque nós não compreendíamos ou não tínhamos a dimensão do que é que se pretendia a fazer com a liquidação, quais eram os passos subsequentes. E nessa altura vaticinava-se algumas saídas, uma das quais era que Moçambique eventualmente não pretendia recorrer aos financiamentos do Fundo Monetário Internacional, mas esse é um debate que foi feito aqui internamente. Existiam outras intervenções que indicavam que Moçambique eventualmente poderia se aproximar muito mais dos BRICS e de outros blocos como do Golfo, que é para poder financiar as operações do Estado moçambicano. E nessa altura, quando olhávamos para esses cenários, também dissemos que o facto de nós estarmos a cumprir com o serviço da dívida não era necessariamente que nós iríamos cortar as relações. Exatamente, pretendíamos cortar as relações. O governo veio a reforçar isso nas comunicações, que primeiro veio a comunicação do Ministério das Finanças e depois foi a comunicação da Ministra das Finanças também num evento público quando fez essa referência. E mais importante aqui, que é para nós podermos perceber, é que é difícil fazer ou conjugar um tipo de negociações com estas instituições ou com qualquer outra instituição numa situação de incumprimento. E quando nós olhamos para todos os movimentos, também olhar para o balanço do Banco de Moçambique, a alta possibilidade que existia na altura do governo moçambicano entrar em incumprimento em algumas parcelas, pensamos nós, de forma estratégica, que foi a tomada de decisão melhor no sentido de cumprir com as obrigações e até saldar para que nessa condição pudéssemos ter uma condição ou uma capacidade de negociação bastante diferente. Também temos de olhar e enquadrar que isto também é uma jogada estratégica que está a ser feita. A jogada estratégica em que sentido? Primeiro, não estamos em cumprimento com aquela instituição, os saldos já foram liquidados, conseguimos, através de um conjunto de negociações que vão ser feitas nesses encontros, em função de um conjunto de promessas que o governo moçambicano naturalmente deverá cumprir, porque essas instituições obrigam-nos a cumprir com um determinado conjunto de requisitos, e um dos quais é este mais importante, que é não estar numa situação de incumprimento. Também há outra jogada estratégica, que isto também decorre no momento em que, para além das negociações que vão ser feitas, tanto com o Fundo Monetário e o Banco Mundial, Moçambique está a diversificar aquilo que é a gama de potenciais financiadores ou de investidores. Estamos a olhar para a China, estamos a olhar para países do Golfo Pérsico e por aí em diante, que podem de alguma forma ter recursos que possam dinamizar. E é importante que nós, ao fazermos esse conjunto de movimentos, essas instituições percebam que, apesar de não existir uma linha aberta neste momento ou confirmada uma linha firme, existem outras alternativas que o governo moçambicano está a considerar. E estas linhas passam pela liquidação da dívida com o FMI, ou pelo menos passam por uma situação de Moçambique estar limpo com o FMI? O que nós devemos perceber é que, primeiro, existindo a possibilidade de entrarmos em incumprimento, ou ao entrarmos em incumprimento, os mercados vão analisando a probabilidade de um determinado país ou de uma determinada instituição entrar em incumprimento e vão elevando o grau de risco. Quando o risco país ou este grau de risco é elevado, significa que, primeiro, a possibilidade deste país ou dessa instituição poder aceder a recursos financeiros, neste caso, recursos que é para poder financiar as suas economias ou as instituições que fazem parte, até o próprio setor privado, vemos a parcela de juros do serviço da dívida a crescer. E se nós não estamos numa situação de incumprimento, pelo menos com aquela instituição, primeiro transmitimos uma mensagem de credibilidade que as nossas instituições têm capacidade política de mobilizar recursos internamente, que é para poder cumprir com o serviço da dívida. Isso, de alguma forma, anima alguns investidores que olham para esses cenários e que determinam o volume ou o valor da taxa de juros que um país pode aceder a recursos financeiros. Qual é o argumento que deve ser mais pesado? É o fato de Moçambique ter liquidado a dívida para poder aceder a um novo
empréstimo ou esta legitimidade que Moçambique procura buscar nos outros mercados financeiros? Bom, o maior argumento que nós temos de ter em consideração é a necessidade de fazer investimentos que coloquem o país na rota de crescimento que ele já conheceu em algum momento. Nós temos estado esta a maior justificativa, até a pensar... É que discute-se aqui a rácio de pagar uma dívida para depois contratar uma outra na mesma instituição. Vamos lá pensar o seguinte, podemos fazer analogias como se nós estivéssemos num cenário individual, de um determinado indivíduo ou de uma determinada empresa. Se nós estivermos a fazer uma analogia, a pensar nos indivíduos, nós aqui nesta discussão, vamos imaginar que neste ano contratamos um valor financeiro de cerca de 1 milhão de meticais, por alguma razão que é para poder cumprir com as necessidades que nós temos. Ao longo dos anos, é bem verdade que a nossa capacidade financeira ou vai aumentando, a quantidade de garantias que nós vamos tendo também vai aumentando. Naturalmente que ao longo dos anos a capacidade, quer seja dos indivíduos, das empresas, do Estado, vai aumentando. Se nós temos um serviço de dívida ativo neste momento, existe a possibilidade de nós anteciparmos o pagamento, que é para podermos negociar valores bem maiores do que nós temos, porque a avaliação que foi feita na altura em que nós fomos nos endividar ou fomos buscar esses financiamentos tinha em consideração um conjunto de indicadores que poderão ter sido alterados ao longo do tempo. Se antes o valor da dívida poderia ser considerado num limite ou o conjunto de reformas que o governo naquela altura que aceitou ou acordou estes financiamentos que foram liquidados tinham sido ou seja, se existia um conjunto de requisitos... E esses fatores também influenciam na taxa de juros de reembolso? Naturalmente que vão influenciar na taxa de juros de reembolso. Naturalmente que vão influenciar no valor que poderá ser disponibilizado. O que é mais importante que nós temos de olhar para este movimento é a capacidade técnica que está a ser exercida acima da mesa, até a questão de nós anteciparmos ou liquidarmos estas obrigações que nós tínhamos com aquela instituição. Se o Fundo Monetário Internacional tinha um conjunto de argumentos que é para poder reduzir o valor que poderia disponibilizar, já não os tem mais. E os mercados também estão a olhar para estas questões que estão a ser feitas, para os movimentos estratégicos que o governo moçambicano está a fazer, quer seja em parceria com as instituições de Bretton Woods, como com outros governos que também gostariam de financiar e que de alguma forma colocam em concorrências blocos geopolíticos que tendem aqui... Falando nisso, ainda mesmo hoje o chefe de Estado seguiu para a República Popular. Exatamente. Vamos agora olhar para o Banco Mundial. Moçambique está neste momento na mesa de negociações com o Banco Mundial, tenta buscar do Banco Mundial 6 mil milhões de dólares. O que é que acha que deve mudar na forma como o governo moçambicano vai continuar ou deve continuar a aplicar estes valores? Bom, para esta questão de efeitos multiplicadores na economia que tanto se fala. Bom, primeiro temos de compreender que tudo vai depender da forma como esses 6 mil milhões de dólares vão ser disponibilizados caso essas instituições acordem em financiar. Uma coisa é disponibilizar em um ano e outra coisa é disponibilizar em 10 anos o mesmo valor. Tem significados e pesos diferentes para a nossa economia. Se esse valor puder ser disponibilizado de forma imediata, em uma parcela única ou num prazo bem curto, o efeito multiplicador na nossa economia poderá ser diferente se nós estivermos a pensar num horizonte de 5 a 6 anos. Este é o ponto essencial que nós devemos olhar para o valor que poderá ser disponibilizado em função dos acordos que vão ser colocados. Agora, como é que nós, a partir dessas iniciativas ou desses montantes que estão em negociação, conseguimos ter um efeito multiplicador na nossa economia? É importante que nós consigamos, à luz dessas negociações, conseguir envolver o setor privado ou que existam dentro dessas linhas não só o financiamento à máquina administrativa ou ao investimento social, mas temos de pensar num investimento virado para o desenvolvimento e em linhas de financiamento que são créditos para o desenvolvimento, e também temos de pensar se será um financiamento ou se será pela via de donativos. Tudo isto terá significado. Mas mais importante do que nós estamos a olhar para os valores, para os montantes, para os prazos e para aquilo que poderá ser colocado em cima da mesa, é preciso nós também olharmos para a nossa capacidade de execução, que é essa que poderá ser demonstrada dentro dessas negociações. E há um sinal importante que está a ser transmitido por Moçambique, porque nós não levamos apenas o técnico. Politicamente, o facto de nós estamos a enviar a Ministra das Finanças também tem um sinal político de peso em cima da mesa.
Então, vai ser importante demonstrarmos a capacidade de execução em função do histórico que Moçambique tem estado a ter e como é que nós conseguimos, a olhar para os montantes, conseguir convencer as instituições de que bolos maiores podem disponibilizar, ou seja, diminuir a quantidade de condicionalidades que são impostas que de alguma forma atrasam e condicionam o impacto esperado com a disponibilização desses montantes. Okay, vamos olhar para um outro tema, Derek. Neste momento, o governo em Washington, como disse Pascoal Malat, está sentado com a MIGA, que é a Agência Multilateral de Garantia de Investimentos. O que pretende o governo é buscar mecanismos de financiar seguros políticos para investimentos estrangeiros em Moçambique, em caso de fenómenos climatéricos ou mesmo em casos de força maior. Neste momento, o Banco Mundial é que é viável para financiar este tipo de seguros e, tendo em conta que Moçambique é altamente volátil e também é um país propenso ao impacto das mudanças climáticas, o que é que nos garante de que Moçambique vai mesmo conseguir estes instrumentos de proteção dos investimentos? Bom, o que nós devemos considerar é aquilo que vai ser levado acima da mesa, que é, primeiro, temos de ter projetos concretos, demonstrar a capacidade de execução e de que forma, que tipo de reformas é que nós iremos implementar e esses projetos, qual é o impacto esperado do ponto de vista de valores, do ponto de vista de impacto social. Mais importante que nós também temos de equacionar nestas discussões é a probabilidade de nós conseguirmos, para além de sermos um país que tem estado a sofrer pelos impactos das grandes economias, mas é de que forma é que nós conseguimos transformar esses recursos em capacidade de resiliência de curto, médio e longo prazo. Estas instituições, como é o Banco Mundial, estão muito preocupadas na capacidade de execução, que é onde boa parte dos governos africanos e das economias em vias de desenvolvimento, que não são apenas governos africanos, têm, de alguma forma, estado a falhar. Então, nós temos que conseguir demonstrar, através do projeto, qual é a capacidade de execução que nós temos e de que forma é que as instituições que estão sendo criadas ou que já existem em Moçambique poderão, de alguma forma, primeiro, acolher os investimentos, acolher as iniciativas e transformar toda a economia a olhar para os eventos climáticos, a pensar na resiliência para o futuro. Tendo em conta que algumas das exigências que faz para Moçambique são, do ponto de vista factual, até inviáveis para o país, tendo em conta as responsabilidades que o Estado moçambicano tem à luz da lei fundamental em vigor. O FMI continua um parceiro viável para Moçambique? Bom, esse é um debate que alimenta várias narrativas, várias discussões aqui internamente. Nós podemos olhar de duas formas. Nós podemos pensar que, primeiro, não podemos fechar a janela ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial pelo papel político e estratégico, a pensar também na parte dos membros que têm um poder superior dentro dessas instituições e a necessidade de nós termos essas instituições a poderem, de alguma forma, credibilizar as nossas operações. Ou seja, não podemos fechar a janela às instituições como é o Fundo Monetário e o Banco Mundial, mas podemos racionalizar aquilo que são os recursos que vamos buscar e ter a capacidade de sermos sérios em cumprir com as nossas obrigações à luz dos contratos que temos com essas instituições, mas também ter a capacidade, acima da mesa, de poder discutir tecnicamente as questões. Fala-se, de acordo com as várias discussões, é que muitas vezes nós vamos a essas discussões e aceitamos acordos que, de alguma forma, têm altos custos, primeiro, políticos, para os governos que entram nesses acordos. E este caso não é apenas o governo de Moçambique, vê-se em todo o mundo onde existiram acordos. Podemos citar, por exemplo, o caso de Portugal, quando houve uma intervenção do Fundo Monetário Internacional. Tem altos custos políticos e altos custos sociais. Mas esses altos custos políticos e altos custos sociais devem ser equilibrados com o valor que nós pretendemos alcançar.
a importância de nós termos o Fundo Monetário Internacional é uma espécie de watchdog, uma espécie de auditor que de alguma forma pode ajudar a colocar freios e contrapesos a algumas... Mas muitas vezes esses freios têm que estar relacionados com os objetivos do Estado moçambicano. Naturalmente. Muitas vezes notamos que existem discordâncias naquilo que o FMI diz e aquilo que o governo se compromete a fazer numa determinada altura. Naturalmente. Isto é uma faca de dois gumes, é um trabalho que deve ser feito em diversas frentes. Primeiro é o fortalecimento das instituições nacionais para que nós não precisemos de instituições externas para que possam, por exemplo, emitir pareceres sobre o controle de gastos ou a necessidade de implementação de reformas ou controle da massa salarial. Ou seja, temos que primeiro fortalecer as instituições nacionais, dotar de capacidade técnica as instituições, dotar de poder político, de execução e de cumprimento com aquilo que são as nossas instituições para que nós não precisemos de um terceiro para dizer-nos o que é que nós devemos fazer. Nós só permitimos ou nos colocamos numa situação de ouvir os recados, ouvir as recomendações, muitas delas desenquadradas da realidade nacional, porque estamos numa situação de necessidade. Mas o facto de nós, neste momento, termos honrado com um compromisso, porque temos de pensar o seguinte, nós precisamos dos recursos que estão a ser solicitados ao Fundo Monetário e Banco Mundial, é importante que exista este engajamento político com essas instituições que a mostrar que Moçambique não está a fechar janelas, mas também é importante que, no mesmo momento em que nós estamos a conduzir estas negociações, possamos ter a capacidade de demonstrar que conseguimos diversificar parceiros e a natureza dos parceiros. Se o dinheiro ou os recursos não existirem ou não vierem daquela fonte que é o Fundo Monetário e o Banco Mundial, podem naturalmente ser disponibilizados de outros locais. Estamos a falar da China, dos BRICS e por aí em diante. O maior problema ou a maior discussão que existe dentro da economia é se, de um lado, nós temos a imposição de reformas, temos a imposição de algumas reformas que têm altos custos, do outro lado corre-se o risco de não existir estes freios e contrapesos. Isto tem algum impacto. Mas nós também podemos olhar para os relatórios, a pensar para os dados do passado e pensar que na altura em que nós reduzimos a necessidade de financiamento do Fundo Monetário Internacional, o país conheceu alto crescimento econômico. Agora, o que é que nos conduziu a estarmos numa situação desta natureza? É importante nós, ao pensarmos numa ou noutra alternativa, termos em consideração todos os aspectos que nos conduziram a esta posição e pensarmos que essas instituições têm uma projeção internacional, mas também têm seus interesses. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, não são necessariamente instituições neutras. Em alguns momentos... Não são de caridade. E também não são de caridade. Elas cobram pelos seus financiamentos, tendem a influenciar de alguma forma até a pensar em projetos que tenham implementado noutras instituições, em outros países, que é o caso da indústria do caju, que nunca foi admitido por essas instituições de que elas erraram nas recomendações que produziram para que Moçambique pudesse acatar. Pelo facto de, nessa altura em que essas recomendações foram feitas, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, terem financiado outros países, que era importante garantir que essas situações não colocassem em cumprimento. Ou seja, temos que ter atenção para aquilo que essas recomendações produzem em Moçambique e perceber que aquela instituição também pode estar a financiar outros países na região ou outros países em que Moçambique pode estar a concorrer e que, de alguma forma, pode prejudicar os interesses dessas instituições nesses países. É importante termos essa leitura técnica, a leitura geoestratégica, geopolítica, que de alguma forma não nos coloque em risco e que nós também não possamos estar constantemente a queixar-se do Fundo Monetário Internacional. Precisamos de fazer o TPC dentro de casa. O certo é que há vários países de África e até um da região encerrou aos escritórios do FMI, cortando as relações com esta instituição de Bretton Woods. Derek, até já. Vamos dar a continuidade ao nosso Janela Econômica. O Comitê de Coordenação da Iniciativa da Transparência da Indústria Extrativa publicou o 13º relatório. No geral, o documento destaca melhorias, mas diz persistirem desafios ligados, por exemplo, à disponibilização de informações.
A iniciativa da transparência da indústria extrativa é um padrão global que visa promover a gestão aberta, responsável e transparente dos recursos naturais nos países implementadores. Assente no princípio de que os recursos naturais pertencem aos cidadãos, a ITI procura reforçar a boa governação pública e empresarial, promover a responsabilização das entidades envolvidas e disponibilizar informação viável que permita um debate público informado sobre a gestão dos recursos extrativos e o seu contributo para o desenvolvimento sustentável. A implementação da ITI estrutura-se de forma geral em 3 pilares fundamentais: a transparência na divulgação de pagamentos e receitas do setor, a prestação de contas através da supervisão feita por um comitê de coordenação composto por representantes do governo, das empresas e da sociedade civil. A disponibilização pública de informação referente que permita aos cidadãos compreender o enquadramento legal, econômico e institucional do setor. A ITI foi lançada internacionalmente em 2002 e Moçambique aderiu formalmente à iniciativa em 2009 e este é o 13º relatório divulgado. No documento, a ITI diz que em 2023 e 2024 as indústrias extrativas mantiveram um peso significativo na estrutura exportadora do país, representando cerca de 50% do total das exportações, com o gás natural liquefeito a assumir um papel cada vez mais dominante, mas critica o fato de muitas das recomendações feitas em 2023 não terem sido acatadas. Por exemplo, o relatório considera que continuam a existir empresas que operam no setor de hidrocarbonetos, mas que, de acordo com o classificador da AT, não integram o conjunto de empresas que operam nesse setor. Algumas delas são a Companhia Moçambicana de Gasoduto, a Enagacogás e a Companhia de Pipeline Moçambique-Zimbábue. Diz também que a Lei de Minas foi atualizada. No entanto, não se verifica a inclusão da provisão sobre a obrigatoriedade de reporte da atualização de dados para que a ITI tenha acesso. Além da componente analítica alinhada aos requisitos do padrão ITI 2023, o relatório incorpora igualmente uma componente temática centrada na análise dos setores de grafite e de gás natural liquefeito, relativa aos anos 2023-2024. E vamos olhar para este 13º relatório da ITI com Derek Mulatino. Voltamos à análise com Derek Mulatinho aqui no Janela Econômica. Derek, é mais um relatório que é publicado pela ITI em Moçambique, sendo certo que Moçambique é parte desta iniciativa há mais de 16 anos. A última avaliação feita pela ITI em Moçambique colocou Moçambique com 82 pontos de 100, o que significa um grande avanço. Este relatório em concreto fala de alguns avanços, mas também fala de alguns retrocessos. A pergunta inicial que eu faço é que até que ponto é que é importante Moçambique fazer parte desta iniciativa e ter uma voz que defenda não só as populações, que são as donas dos recursos, mas também as empresas que as exploram e também o governo, que tem o dever de coletar a receita da gestão destes recursos para realizar outras despesas. Bom, pensamos nós que a importância de nós pertencermos a esse tipo de iniciativas ou a esse tipo de instituições é o facto de elas permitirem que exista informação sobre a utilização dos recursos que normalmente ou nós entendemos ser o património das comunidades, o património da própria população. O facto destes relatórios poderem demonstrar de que forma é que as comunidades, os países, os governos e as empresas estão a consumir os recursos disponíveis, seus recursos, que seja minerais e outros,
permite, de alguma forma, que nós possamos ter ideia de onde é que podem estar a existir lacunas, que países é que estão, de alguma forma, a não respeitar aquilo que é o direito das comunidades e não só. O facto de um consumo com responsabilidade e a olharmos também para as componentes fiscais, de que forma é que as empresas estão a consumir esses recursos, como é que elas exportam os recursos e que dados é que elas, de alguma forma, divulgam e partilham com os governos na componente de fiscalidade e quais são os retornos dos ganhos que de alguma forma chegam às comunidades de onde esses recursos são extraídos. Sempre que existir a oportunidade de nós participarmos ou de pertencermos a iniciativas que têm que ver com transparência, é sempre importante, que permite aqui que de alguma forma todos nós, como comunidade, tenhamos informações que de alguma forma foram trianguladas, não só com as empresas, são trianguladas com as comunidades locais e também com os governos. E aí nós podemos compreender se não existirão ganhos de parte a parte ou se as comunidades não estarão a ser prejudicadas ou se os governos não estão de alguma forma a exercer o controle necessário sobre a exploração dos recursos minerais. Note, a ITI reclama o fato de que as empresas ainda não estão a disponibilizar as informações sobre a gestão interna delas próprias e como é que elas lidam com as comunidades locais. E depois temos o governo com as suas instituições que têm, e a legislação que também permite que o governo coloque a sua mão neste aspecto. Como é que nós conseguimos garantir que efetivamente as populações continuem a ter informação detalhada sobre como é que os recursos locais estão a ser geridos? Bom, eu penso que a melhor forma de nós garantirmos é disponibilizando a informação, quer seja da disponibilidade dos recursos. Note, por exemplo, que foi através da ITI que hoje conseguimos ter a publicação, o princípio da publicidade dos contratos dos megaprojetos, graças à ITI hoje em dia. Mas não basta, é importante que os contratos sejam divulgados, mas também este relacionamento direto com as comunidades locais deve fluir. Mas a ITI diz aqui que ainda não há este fluxo de informação, as populações continuam a ver grandes empreendimentos à sua volta, mas tão pouco sabem sobre o que está a acontecer com os seus recursos. Bom, nós temos de entender que há um trabalho que é contínuo, que está a ser feito, há uma transformação social que está a acontecer. Se nós no passado era um tabu a divulgação de contratos e até a divulgação dos beneficiários efetivos desses contratos, à luz do dia 12 ou dos movimentos que nós temos estado a assistir, houve um crescimento do ponto de vista de divulgação dessa informação. Mas é o que nós estamos a dizer, que é importante continuarmos a fortalecer as instituições, a capacitar as comunidades locais do ponto de vista de informação e do diálogo que não só os governos locais e os governos centrais devem ter com as comunidades sempre que existe um investimento, também para que elas possam de alguma forma não só ajudar-se a si próprias, mas ajudar o governo e ajudar no sentido de vigilância, no controle da utilização dos recursos e de que forma que elas podem retirar proveito dos recursos que são explorados nas suas localidades. Mas isso eu penso que deve ser feito à medida que nós vamos conhecendo essas transformações que estamos a ver, a partir do momento em que nós vamos capacitando as comunidades locais através de formação, de informação, prestação de informação e sempre das consultas públicas que têm sido feitas nas comunidades locais, sempre que existe a necessidade de desenvolver um investimento, quer seja privado ou público, que esteja a ser feito dentro dessas comunidades. De uma forma resumida, eu diria que isto é uma construção que deve ser feita, é um aprendizado que nós estamos a ter em função do desenvolvimento e da partilha dessas informações, até do papel que essa instituição está a desempenhar. Eu poderia olhar para ela, mas também poderia olhar para outras instituições nacionais que têm estado a fazer a advocacia nessa vertente. Então é um trabalho que nós temos de construir do ponto de vista de aprendizado e de olhar para aquilo que é útil, daquilo que é também execuível dos relatórios que estão a ser feitos de acordo com a nossa realidade.
e trabalhar fortemente com as comunidades locais do ponto de vista de informação, porque é difícil controlar, é difícil ser transparente quando as comunidades não têm conhecimento sequer do que é que está a ser explorado, qual é o valor dos recursos que estão a ser explorados e qual é os ganhos que as empresas estão a ter. Agora, numa dimensão empresarial, as queixas, do ponto de vista de gestão que o EITI faz referência, também são mencionadas. Se nós estivermos a olhar para as ordens dos contabilistas que têm estado a fazer menção a isto, a Bolsa de Valores de Moçambique também tem estado a fazer essa referência sobre a fraca capacidade de gestão que boa parte das empresas, de pequenas e médias empresas de Moçambique têm, do ponto de vista de prestação de contas ao público, divulgação de relatório de contas, relatório de atividade, o plano social que elas têm. Então, há um trabalho que dentro da economia deve ser desenvolvido, quer do ponto de vista de otimização da legislação, do ponto de vista de trabalho, falo aqui da Bolsa, das ordens dos contabilistas, do Ministério da Economia e Finanças, estamos a falar de várias instituições que devem ser envolvidas com as organizações, as confederações econômicas e empresariais que trabalham nesse setor e não só do ponto de vista de prestação de contas, porque nós não vivemos apenas só e temos de pensar que estes relatórios também fazem ou atuam num setor ou numa área em que boa parte das questões ou das preocupações que têm estado a ser divulgadas sobre branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo, são uma preocupação do Estado moçambicano. Aí nós poderíamos também pensar em incluir outras instituições, como o GIFIM, por exemplo, na componente de divulgação de informação, de investigação e de produção de relatórios que não só possam, primeiro, responder à sociedade moçambicana, responder ao governo moçambicano e, naturalmente, prestar informações a essas instituições que permitem, de alguma forma, viabilizar aquilo que é um investimento direto estrangeiro, a pensar na seriedade das nossas instituições. Também no benefício para as comunidades locais. Obrigado, Derek, por esta breve análise aqui no Janela Econômica. Até a próxima, Derek. Obrigado. Vamos continuar com o nosso Janela Econômica. Vamos acompanhar a outra atualidade informativa. E o governo recebeu uma autorização do Parlamento para legislar e rever o regime jurídico da atividade comercial em Moçambique. O governo afirma que, depois de rever a lei, o instrumento vai dinamizar o setor e promover uma maior inclusão econômica no país. Vai facilitar a formalização de milhares de operadores econômicos, vai criar regras claras e simples para o exercício da atividade comercial, vai permitir organizarmos melhor a nossa rede comercial e também garantir a concorrência leal e a proteção do consumidor. Mas aqui o ponto central, que esta reforma é essencialmente para aquilo que nós dissemos, apoiar as pequenas e médias empresas, criar oportunidades também para a juventude moçambicana, para que abrace o empreendedorismo e as oportunidades econômicas do nosso país. Foi já aprovada na generalidade a lei atinente ao Sistema Nacional de Pagamentos, o instrumento que vai modernizar o sistema monetário ao nível interno e externo. A proposta de lei foi submetida pelo governo para enquadrar igualmente Moçambique no padrão adotado pela SADC. As inovações da proposta de revisão da lei, temos a destacar que é ampliado o objetivo para abraçar a componente de fiscalização e supervisão que não estavam expressamente consagradas. É definido o Banco de Moçambique como autoridade do Sistema Nacional de Pagamentos, em linha com todos os demais países da região, em harmonia com as melhores práticas internacionais. É estabelecido o regime de autorização para os operadores de sistema de pagamentos, bem como os procedimentos sobre as comunicações de serviços e instrumentos de pagamento. E vamos agora conferir a atualidade econômica internacional. Vamos agora acompanhar o comportamento do preço do petróleo Brent no mercado internacional. O preço do barril de petróleo Brent está em queda desde o dia 12 de abril. De acordo com a Autoridade Reguladora de Energia, AREN, na abertura do dia 13, o crudo desceu
3,64%, saindo de 103,11 para 99,36 dólares. Esta quarta-feira, dia 15, os preços de petróleo registraram queda significativa, influenciados por novas esperanças de paz no Médio Oriente, com o barril Brent sendo cotado em torno de 92 a 94 dólares. O petróleo crude também operou em desvalorização, abaixo de 100 dólares por barril no mercado internacional, de acordo com o Trading Economics. Desde que iniciou o conflito no Médio Oriente, o pico do preço foi de 110,25 dólares, valor alcançado no dia 7 de abril. E as principais bolsas mundiais voltam a recuperar depois do abalo provocado pela guerra no Médio Oriente. Destaque vai para o Wall Street, que recuperou tudo o que perdeu desde que os EUA entraram na guerra contra o Irão. A recuperação está alicerçada na esperança das negociações de paz em curso. O Wall Street registra ganhos de quase 1%. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,63% para 48.219,25 pontos. O S&P 500 encerrou a sessão com ganhos de 1,2% para 6.886,24 pontos. E o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,23% para 23.183,74 pontos. A Bolsa de Nova York fechou na segunda-feira em alta, depois de Donald Trump assegurar que as negociações para pôr fim ao conflito no Médio Oriente continuam. Vamos agora conferir a informação cambial que nos é fornecida pelo Banco de Moçambique. As tabelas refletem as taxas praticadas nas transações entre o Banco Central e a banca comercial e entre os bancos comerciais e o público. Termina assim a presente edição do Janela Econômica. Para estes e mais temas, queremos contar com a sua audiência. Caso queira interagir com o Janela Econômica, basta contactar-nos pelo endereço eletrônico economiatvm@gmail.com. Contamos consigo no próximo episódio. Até lá, fique bem.